Você sabe qual é o idioma de Deus? E talvez esse seja o problema que faz você não conseguir se conectar ou fazer Deus entender os seus pedidos. Mas calma, calma que eu vou te explicar qual é o idioma de Deus e vou fazer você entender o que você tem que fazer, qual é a linguagem que você tem que falar, qual é o idioma, o dialeto que você tem que falar nas suas orações para que Deus ouça e te responda, é claro. Porque ouvir, ele ouve, mas ele precisa te responder, né? É o que mais você quer. Mas eu vou te explicar. A Bíblia, o livro de sabedoria milenar, e é o que eu sempre falo aqui, diz o quê sobre isso? Sobre qual é a linguagem de Deus, qual é o idioma? Deus fala português, japonês, espanhol? Qual será o idioma de Deus? O idioma que Deus fala é algo tão simples, tão pequeno, a palavra é tão pequena, a tradução é tão pequena, que você vai se surpreender. Vem aqui comigo que eu vou te explicar. A Bíblia fala, olha bem, que pela fé, Abraão foi imputado pai de nações. Por quê? Porque, olha bem, ele passou um período sem filho, desejando filho, só que pela fé ele escutou a voz de Deus e ele fez tudo o que Deus queria. E o que aconteceu? Deus foi e prometeu um filho para ele e cumpriu. Por quê? Porque Abraão creu pela fé. Olha bem. E aí talvez você esteja falando assim, mas como assim Deus fala o idioma de Deus é a fé? É a fé. Olha bem, preste atenção. Aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, olha, eu vou ler rapidinho para você. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que palavra maravilhosa. E aí você deve estar se perguntando, mas o que é fé? Porque a gente ouve muito falar, né? Tem que ter fé, tem que aumentar a sua fé, e aquela coisa toda. Mas o que é fé? Eu vou te explicar também. A fé, aqui também no capítulo 11 de Hebreus, vai dizer assim, ó. Ora, a fé, eu amo esse versículo, gente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, ou seja, o que é a fé? É você crer sem ver. Você crê que já está ali, já é seu, que você já conseguiu, mas você ainda não está vendo. E isso é a fé. Quando eu era adolescente, eu ouvia muito falar de fé, mas eu não entendia. Mas hoje eu tenho clareza surreal do que é fé. A fé é o quê? É você saber, porque crer, porque crer, que é aquilo e acabou. Aquela crença firme, convicta, sem que nada abale a sua fé. Isso é a linguagem de Deus. E por que muitas pessoas tropeçam nessa palavra tão pequena com duas letrinhas? Olha que interessante. Por quê? Porque as pessoas duvidam. Porque as pessoas elas querem circunstâncias, elas querem um cenário favorável, mas Deus não precisa disso. Deus só precisa que você mantenha a sua fé congruente com o que você deseja. Existem várias passagens aqui na Bíblia que falam que Deus não precisou de cenário nenhum favorável. Nenhum. As muralhas de Jericó, o vale dos ossos secos, a mulher do fluxo de sangue. Gente, nenhum desses cenários foram favoráveis. Todos eles foram desfavoráveis. Olha o exemplo do rei Davi. Quando Davi nem sabia o que era luta, nem sabia o que era campo de guerra, Davi venceu. Por quê? Porque ele entendia o quê? Que se Deus livrou ele lá do urso e do leão, Deus também ia livrar ele. Então ele tinha fé em Deus. É o que eu acabei de ler aqui. Se você se aproxima de Deus crendo que ele é seu galardoador, pode ter certeza que ele vai te responder. Mas para isso você precisa manter a sua fé. A Bíblia fala o quê? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então a fé não precisa ser exagerada, não. A fé ela só precisa ser firme. Firme, você ter aquela certeza ali e não sair do lugar. O que é não sair do lugar? E é aí que as pessoas tropeçam. O quê? A pessoa tem aquela certeza, tá naquele ambiente, né, onde ela acende a fé. Vamos botar o cenário de igreja. Ela acende a fé dela ali num culto e tal. Só que aí o que acontece? O mundo espiritual começa a trabalhar. E isso é real, tá? Quando vai chegar alguma bênção para você, alguma coisa, a sua resposta tá para chegar, o mundo espiritual ele se movimenta. Tanto o mundo espiritual na parte positiva, quanto a parte negativa, tá? Só que o que acontece? Muitas das vezes, e isso é algo surreal, muitas das vezes, a parte negativa do mundo espiritual, ela não sabe o que você vai receber, mas ela vê a movimentação. Esse é um dos segredos. Ele vê a movimentação. Aí o que ele vai fazer? Tentar de todos os lados para você, para impedir a sua bênção chegar. Só que aí você não vigia. Por quê? Você tá ali naquele ambiente, naquele cenário de fé extrema. Aí quando você sai daquele cenário, sua fé esfria. Parece uma água que saiu do fogo e foi colocada fora do fogo. E aí esfria. E você não mantém a chama acesa, você não mantém a sua fé congruente, você não mantém a sua fé aquecida. Você esmorece com qualquer coisa que você vê. Aí você perde a bênção. Porque a sua fé ela tem que ser constante. Você pode aumentar, sim. Você aumenta a fé como?
tendo experiências com Deus. Aí sua fé fica inabalável quando você tem experiências. Mas quando você não tem muita experiência, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso já é o suficiente. Você só precisa manter. O que é manter? Acreditar. Não, é certeza. Isso aqui já é meu. E acabou. Não precisa ser algo extremo, algo surreal. Não. É só você manter ali a sua frequência de fé. E por que muitas pessoas quebram a cara? Porque elas duvidam. Porque elas questionam. Elas não esperam o tempo. E quando eu falo de tempo, eu não falo de tempo também exagerado, não. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus é um Deus de já. Existe o tempo de Deus? Existe. Mas não esse tempo que o sistema nos impõe, que é algo surreal, algo de séculos e séculos. Não, gente. Você só precisa manter a sua fé. Que tudo tem um processo, tá? Mas também tem um momento do nascimento. Então, a linguagem de Deus é o quê? A fé. E baseado nessa questão da fé, o que você tem que fazer? Manter o equilíbrio. Se manter ali firme, porque aí sua bênção chega. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curte, comenta, compartilha. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. E comenta aqui, comenta se você gostou desse assunto, o que você acha sobre a fé. Como é que está a sua fé? Tá pequena, tá precisando crescer, tá sem fé nenhuma? Como é que tá a sua fé inabalável? Eu vou te falar uma coisa, a minha fé, ela é inabalável. Por quê? Porque eu tenho muita experiência com Deus. E quanto mais a gente tem experiência com Deus, a nossa fé fica... E sabe por quê? Isso também faz parte da neurociência, tá? Sabe por que a nossa fé fica assim inabalável? Porque toda vez que acontece algo na nossa vida, o nosso cérebro, ele vai lá na nossa memória, no nosso HD, e ele busca reconhecer algum cenário. E quando a nossa fé, quanto mais a gente tem experiência com Deus, e a nossa mente comprova que Deus respondeu, mais aquela fé, mais aquela crença se fortalece. E aí sua fé vai aumentando. Porque o seu inconsciente vai fortalecendo. A cada conquista sua, seu inconsciente vai fortalecendo que realmente vale a pena crer em Deus.